A retomada do crescimento do PIB brasileiro ajudou a renovar esperanças sobre uma possível nova fase de bonança. Mas os resultados positivos, puxados pelo aumento das exportações, evidenciam que o país ainda tem um longo caminho para colocar a atividade industrial nos trilhos. A reportagem de Alex Mirhan aponta como a volta à normalidade política, junto com medidas estratégicas, podem ajudar. Confira com a gente. Uma das principais bandeiras do governo Lula é a reindustrialização do país. Um desafio e tanto para um setor da economia que vem sofrendo com perdas de investimentos e competitividade nas últimas décadas. Apesar de certo respiro desde o início de 2023, a produção industrial registrou perda de 0,6% durante o mês de julho, em comparação ao mês anterior, segundo pesquisa mensal realizada pelo IBGE e divulgada em 5 de agosto. Em junho houve estabilidade e em maio um avanço de 0,3%. Embora haja oscilações, o cenário é de retração. A primeira informação desse terceiro TRI, ela nos dá uma sensação de menor intensidade para essa produção industrial como um todo. Seja porque em qualquer comparação se observe resultados negativos, seja também porque a gente tem um perfil disseminado de queda entre os diferentes cortes, dando aí para o retrato de julho especificamente uma característica bem marcada de menor dinamismo. Com perda de competitividade internacional e quase uma década de mercado interno desaquecido, o Brasil tem experimentado o aumento da ociosidade de seus parques industriais, com fechamento de fábricas e desatualização de equipamentos e máquinas. Um dos poucos segmentos que se manteve firme foi o das atividades extrativas, especialmente minério de ferro e petróleo. No acumulado do ano, o setor tem saldo positivo de 7%. Mas as atenções são de outra ordem e envolvem dificuldades impostas justamente pelo principal parceiro comercial do país, a China. Quando a gente fala de indústria, e que é a preocupação maior do governo, creio eu, é a parte de manufaturados, né? De bens manufaturados, de bens de produção, né, de máquinas, equipamentos, então, que é o setor que o governo quer tentar ajudar. Aí, nesse caso, por um lado, a China pode sim ser uma parceira, pode fazer investimentos, trazer fábricas para cá, como a gente já observa em alguns setores, mas, de um ponto de vista mais estrutural, ela é mais um dificultador desse processo. Além do programa de aceleração do crescimento que deve aquecer a construção civil, o governo também deve apresentar no final de setembro incentivos contra a depreciação acelerada em pelo menos 5 setores industriais. No fim de maio, a equipe econômica já havia reduzido os impostos para baratear o preço dos carros populares novos. Uma medida que até foi renovada em junho, mas que teve efeitos apenas paliativos frente a um contexto de juros altos e poder de compra menor. Essas medidas elas favoreceram muito mais ali entre aspas, né, a desova do estoque, né, a liberação do estoque do setor, que ele estava muito elevado, então, em última instância, isso favoreceu muito mais as vendas do que propriamente refletindo positivamente dentro do processo de produção. Até o meio do governo, praticamente Bolsonaro, nós tínhamos um modelo econômico que mudou. Antes, o Banco Central era uma ferramenta do Ministério da Fazenda. Hoje ele é autônomo. Hoje ele trava completamente o processo, porque, vamos falar assim, eu vou desonerar para baixar preço para vender. Aí o Banco Central fala assim, não, mas se vender vai me dar inflação, então eu aumento os juros. Foi o que aconteceu com a questão dos carros. O juro, quando ele percebeu que os juros estavam altíssimos, então quer dizer, como que eu vou refinanciar um carro somente se eu tiver o valor à vista? Se por um lado há um ambiente mais otimista com relação à política e à economia do país, por outro ainda são claros os gargalos para a atividade industrial em termos de infraestrutura, de pesquisas e inovação. Fatores considerados chave para aproveitar todo o potencial brasileiro para se tornar um protagonista na transição energética e na sustentabilidade. O governo tem olhado para esse sentido, tanto que na reforma da tributária, o setor industrial foi o menos onerado, então praticamente não teve nenhum incremento tributário, praticamente quase ficou inalterado. O que foi tributado foi serviços e deixando a indústria, porque ela já estava numa situação precária, então ela tinha que, você, de uma certa forma, estimular. Já é um sinal. A recuperação econômica do Brasil já, de certo modo, começou. Então, essa coisa caminhando, o Brasil voltando a crescer de uma maneira sustentável, né? Todo ano, um pouquinho, por menor que seja esse crescimento, né?
já reaviva o mercado interno, o consumo, aí você começa a atrair. E do outro lado, tendo também uma volta numa normalidade política, também tende a ajudar.